Uma boa noite a todos. Espero que tivessem passado um bom dia na presença do Senhor e que realmente essa presença de Deus vos anime e que vos dê coragem, que já foi aqui mencionada, de continuarem a estar aqui porque o Senhor quer falar convosco. Já agora deixem-me só dizer-vos uma coisa, isto eu tenho absoluta certeza. Deus está aqui porque quer falar com cada um de nós individualmente, mas podem ter a certeza de uma coisa, Ele não nos vai ligar por telemóvel. Assim, quem tiver um telemóvel, desligue-o, que é para não interromper o pensamento que às vezes nos pode perturbar e o inimigo ele é muito esperto e às vezes apenas um toque e vai fazer com que a gente perca alguma coisa que o Senhor nos queira dizer. Vamos então dizer, olha, eu gostaria muito de continuar a agradecer numa das vezes que a equipe de evangelismo falou comigo via Skype. Eles perguntavam quais eram os hinos que eu queria para isto. E eu disse, eu deixo isso ao vosso critério, para serem vocês a escolher. E creio que foi a melhor decisão que eu tomei, porque eles têm escolhido hinos extraordinários. E o hino que com o qual nós iniciamos, dizia ali algumas coisas que eu anotei aqui. Caminhos longos percorri, mas encontrei a Deus. Oxalá que realmente cada um de nós esteja a deixar-se encontrar pelo Senhor. Uma outra frase dizia aquilo que eu tenho pedido ao Senhor também muito. E eles escolheram as músicas, até parecia que sabiam tudo o que eu ia dizer aqui no santuário. E diz assim, tudo o que eu quero é que eu diminua e Cristo cresça em mim. Louvado seja Deus. E que realmente isto possa acontecer. Um dia subirei ao céu, graças ao seu perdão. E nós hoje vamos ver isso. Vamos ver aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Meus queridos irmãos, eu só agora é que vou começar a contar aqui o tempo, está bem? Não quis perder estes minutos também. Uma das coisas que me traz grande alegria é quando, antes destas reuniões, eu tenho a minha reunião com o Senhor. E fico tranquilo. Esta manhã, bem cedo, eu dizia a Deus, Senhor, eu não me quero preocupar muito com aquilo que eu vou dizer. Porque, acima de tudo, eu quero que Tu estejas presente através do Espírito Santo e que seja Ele o tradutor para cada um de vós da mensagem que cada um de vós necessita de ouvir. E podem ter a certeza de que realmente, se o Senhor vos está a falar ao coração, acreditem que não tem nada a ver comigo, mas tem a ver porque o Espírito Santo está aqui presente. E Ele está a influenciar a vossa mente, a influenciar o vosso coração. Nas últimas instruções que Jesus dá aos seus discípulos, e nós vemos isso no capítulo 16 do Evangelho de João, a determinado momento ele vai dizer o seguinte, tenho muita coisa para vos dizer. Lembram-se o que é que diz a seguir? Mas não o podeis suportar agora. Reparem, não há dúvidas nenhumas que Jesus foi o melhor mestre de todos os tempos. Mas apesar de ser o melhor mestre, os próprios discípulos não compreenderam muita coisa. E sabem porquê? O problema não era do mestre. O problema é que eles não estavam preparados ainda.
para ouvir as coisas que Jesus tinha para dizer. E eu temo que nós muitas vezes também não estejamos preparados para ouvir tudo o que o Senhor tem para nos dizer. Um dia eu fui fazer este seminário à Ilha da Madeira, à Igreja do Funchal, e fiz aquilo que costumava fazer em todas as outras igrejas, a mesma coisa que estou a fazer aqui. Claro que há sempre uma coisinha ou outra que a gente muda, porque encontramos citações que se aplicam ainda de uma forma mais direta e também porque vamos compreendendo melhor aquilo que o Senhor nos quer transmitir e podemos alterar, mas a mensagem, o fio condutor é o mesmo. E a determinado momento, eu naquela altura estava como presidente da União e quando tive que voltar lá, houve um grupo de pessoas que disse que estava muito aborrecida comigo. Esse grupo de pessoas. E então eles diziam: as mensagens que o pastor transmitiu, o pastor conhecia bem a nossa vida. E o pastor, aquilo que pregou, foi justamente para nos atacar a nós. E eu naquela altura sorri e disse assim: desse pecado eu estou livre. E estou livre porque aquilo que eu preguei aqui foi o que preguei nas outras igrejas. Vocês podem estar absolutamente tranquilos, que eu não sabia nada da vossa vida. Mas a verdade é aquilo. Tenho muita coisa para vos dizer, mas com certeza alguns de nós podemos não o querer suportar agora. Mas o Espírito Santo, eu não tenho dúvidas de que está aqui com grande amor para nos mostrar, ainda que sejam coisas, e com certeza vocês já ouviram ontem algumas e anteontem, algumas coisas que dizemos assim: eu não estou a fazer isso. Meus irmãos, se algum de vocês sentiu isso, se algum de vocês realmente sentiu que não está ainda a fazer aquilo que o Senhor nos está a dizer, eu quero dizer-vos, bem-vindos ao clube, porque eu também, e acreditem nisto, antes de o Senhor vos dizer a vocês, Ele tem-me dito a mim vezes sem conta. E, portanto, a mensagem é em primeiro lugar para mim. Mas o Senhor tem algumas coisas extraordinárias para nos dizer a todos nós. E irão ver que à medida que nós formos falando, o Senhor vai nos dizer as coisas de uma forma tão extraordinária, porque nunca nos vai dizer uma coisa para a nossa condenação, ou nos vai dizer uma coisa para nos criticar. Não, antes pelo contrário. É para nos dizer: eu estou ao teu lado, eu conheço-te. E nós hoje vamos avançar um pouco, e eu gostaria de dizer que conhecer Deus vai ajudar-me a ver a minha indignidade. Há um texto do livro de Zacarias que diz que o Espírito do Senhor está sobre a casa de Davi. E depois diz ali que Ele vai conceder-me o pleno poder do Espírito Santo. E a determinado momento diz assim: porque Ele vai mostrar-te a verdade. E conclui dizendo: chorareis amargamente por aquele que vos salvou. E eu, quando penso nisto, chorareis amargamente, o que é que isto me mostra? Mostra que eu, quando contemplo o meu Deus, quando não tenho medo de me aproximar dele, eu vou ver que eu sou ainda tão pequenino,
tão fraco, tão miserável ao lado do meu Criador. E então isso vai levar-me a chorar amargamente, mas é um choro de felicidade. Porque quando eu choro amargamente por ver a minha indignidade, eu estou a aceitar a Cristo como o meu Salvador. Eu estou a reconhecer a Cristo como o meu Salvador. E então eu estou a receber o perdão do meu Deus. Diz que vai ajudar-me a ver a minha indignidade e a sentir a necessidade de um Salvador. É a coisa que Deus mais quer, é que eu sinta a necessidade de um Salvador. Porque isso é o que mais importa. E nós hoje iremos ver isso. Eu dizia, conhecer a Deus ajuda-me a ver isso. E sabem o que é que me ajuda a conhecer-me a mim mesmo? É que depois de eu conhecer a Deus, eu vou passar a conhecer-me a mim mesmo e ver a minha pequenez espiritual. E então isso vai ampliar e potenciar o sublime e excelso amor de Deus na minha vida. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quanto mais eu conhecer Deus, depois conhecer-me a mim mesmo, sem desculpas, conhecer-me a mim mesmo como sou na realidade, sem qualquer justificação, eu vou dizer, Senhor, como é que é possível que Tu, sendo todo-poderoso, Tu sendo o Criador de tudo, te preocupas comigo, que sou um pequeno pó neste universo. Tu sabes que eu sou fraco, mas mesmo assim Tu me amas tanto, Senhor. E então sabem qual vai ser a minha vontade? É louvar grandemente a Deus. Um dia, eu estava no meu escritório e a minha filha, que na altura devia ter os seus 12 anos, 11, 12 anos, ela estava com a mãe na cozinha, com a Laura, e a determinada altura no meu escritório, eu vi que a Nélia levantou a sua voz para a Laura. Eu achei aquilo estranho, não era habitual. Eu levantei-me, chamei a Nélia, fui ter com ela e disse, olha querida, eu ouvi tu levantares a tua voz para a mamã. Eu espero que isto tivesse sido uma coisa muito passageira e que tu corrijas isso. E disse, olha filhota, eu vou orar por ti, para que Deus te ajude a compreender que esse não é o caminho. Passado mais uns dias, parece que o tom subiu ainda meio tom. E ela voltou outra vez a refilar com a Laura. Eu fui outra vez ter com ela, chamei-a e disse-lhe, minha querida, eu talvez compreenda um pouco aquilo que se está a passar. A tua amiga vizinha aqui ao lado, eu já ouvi fazer isso para com a mãe dela. Mas sabes uma coisa? Tu não te deves deixar influenciar por ela. Tu deves ser uma influência positiva para ela. Se tu copiares aquilo que ela está a fazer, nem és uma ajuda para ela e não estás a ser uma bênção para nós aqui em casa. Mas por favor, filha, vamos orar. E orei com ela. Mas o ser humano é terrível. E passado uns dias, a refilice ainda foi maior. E naquela altura eu estava na minha secretária a estudar a palavra do Senhor. E quando eu ouvi falar daquela maneira, eu levantei-me com uma decisão firme. Vocês estão a imaginar qual é, não é? Sabem? Nós agora lá já não dizemos que vou dar uma bufetada, uma estalada. É uma carícia a alta velocidade.
E eu então levantei-me para dar essa carícia a alta velocidade à Anélia. E naquele espaço de tempo, enquanto eu vou do meu escritório até aonde a Anélia estava, que era na cozinha, eu senti claramente na minha mente uma convicção forte, como que uma voz a dizer-me: não te esqueças que eu quero ser misericordioso contigo. Aquilo caiu para mim como uma bomba. E eu já não fiz a tal carícia a alta velocidade da Anélia. Mas refilei muito com ela. Refilei. Talvez ainda tivesse sido pior do que se tivesse batido a Anélia. E a minha refilice foi tão grande, eu estou-vos a abrir o meu coração para vocês verem que realmente somos todos da mesma massa. E a determinado momento eu disse à Anélia com ira dentro de mim: e agora desaparece lá para cima para o teu quarto e não voltes a aparecer aqui. E a Anélia, coitadita, foi lá para cima para o quarto dela e eu entrei outra vez no meu escritório. E quando eu entrei no meu escritório tinha a Bíblia aberta em cima da mesa, em cima da secretária. E naquele momento eu disse: oh Senhor, que vergonha. Ainda acreditas tu em mim, Senhor? Como é que é possível que eu, sendo um pastor, sendo pai, tenha uma atitude destas para com uma filha tua, um cordeirinho do teu rebanho? E naquele momento a única coisa que eu pude fazer foi ajoelhar-me, pedir perdão ao meu Deus e dizer a Deus o quão envergonhado eu estava da minha atitude. Mas naquele momento, como eu tinha estudado o santuário, e vocês vão compreender melhor isto quando eu vos falar da entrada no lugar santíssimo, ainda vão compreender melhor. Naquele momento claramente veio à minha mente: ainda bem que tu viestes aqui ter comigo. Eu estou aqui para te dar o perdão. Eu estou aqui para ser misericordioso contigo. Eu só pude dizer uma coisa a Deus: obrigado, Senhor. Eu quero ser como tu. Eu não sei se terminei a minha oração, se não. Só sei que me levantei e fui lá acima ter com a Anélia. Ela estava no quarto, sentada no chão, estava a chorar. Eu sentei-me ao lado dela e disse-lhe a ela: minha querida, eu quero te pedir perdão. Eu não te revelei a Cristo na atitude que tive para contigo. E naquele momento emocionei-me um pouco, porque era normal naquela altura. E quando estava a pedir perdão a Anélia, estava a chorar. E a Anélia abraçou-se a mim e disse-me: papá, a culpa não foi tua, a culpa não foi minha, a culpa foi minha, não foi tua. E eu disse: não, querida, tu erraste, é verdade. Não devias ter feito aquilo. Mas eu errei muito mais do que tu. Porque eu deveria ter tido a calma suficiente para estar ao teu lado e para te ajudar. E peço-te perdão por isso. Estivemos ali um bom bocado a falar, ajoelhámos-nos, oramos. Meus queridos irmãos, o perdão de Deus faz isto. O perdão de Deus leva-nos a amar as outras pessoas e leva-nos a querer copiar Deus. É por isso que no livro de Salmos, no capítulo 130, no versículo 4 diz: contigo está o perdão para que sejas temido, para que sejas honrado, para que sejas louvado, para que as pessoas te amem e te respeitem. É através do perdão. E é o que nós vamos estudar hoje um pouco aqui. Por isso a mensagem de hoje é:
de saldo negativo a saldo positivo. Nós iremos ver o que é que nós queremos dizer com isto. Quando nós entramos, descobrimos a porta do santuário, e ontem dizíamos que a porta é Cristo, então o primeiro móvel que nós encontramos na nossa caminhada para a presença de Deus é o altar dos holocaustos. Eu vou fazer algumas referências a este altar. Ele era quadrado, ele era feito de madeira de acácia, ele era coberto de cobre, ele era tinha todos os utensílios em cobre também. Todos os utensílios que pertenciam àquele móvel, as tenazes, as pás que havia ali, tudo era em cobre. Nós já vimos que o cobre é uma representação de Cristo. E este móvel representa a vida de Cristo aqui nesta terra, o sacrifício de Cristo aqui nesta terra. Nós podemos ver todas estas passagens, eu não vou mencioná-las porque o nosso tempo já vai um pouco adiantado, mas tudo aqui era em cobre. E isto mostra uma coisa, é que todos os sacrifícios aqui realizados eram um tipo do sacrifício de Jesus Cristo. É por isso que este móvel representa realmente a cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus em nosso favor. E o povo hebreu estava tão identificado com estas realidades que quando João Batista viu Jesus vir ter com ele, lembram-se o que é que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele relacionou logo os sacrifícios que se faziam no Antigo Testamento, os sacrifícios que se faziam no santuário, com o sacrifício por excelência, o sacrifício de Jesus Cristo. Mas nós podemos perguntar, para que serviam os sacrifícios? Qual era verdadeiramente o objetivo dos sacrifícios? E eu digo aqui que os sacrifícios serviam para ilustrar a restauração do abismo causado pelo pecado mediante a construção de pontes. E talvez vocês digam assim, não era de pontes, era de uma ponte só, porque essa ponte era Jesus Cristo. É verdade, o sacrifício apontava para essa restauração do abismo, ou seja, vocês conhecem esta mensagem porque ela já percorreu muito e durante muito tempo a internet, e eu acredito que vocês tivessem visto esta mensagem do abismo, o abismo causado pelo pecado. De um lado está Deus, do outro lado está o pecador, mas a verdade então agora é que estão essas pontes, e reparem, não é uma ponte, assim como não havia uma única base para a coluna no pátio do santuário, também não existe uma única cruz, uma única ponte para fazer a transposição da nossa situação de pecado para a situação de comunhão com Deus. Porquê? Porque esta ponte é individual. Não é por sermos adventistas do sétimo dia que um dia vamos ser salvos. Há muita gente que não é adventista do sétimo dia e que vai ser salva também. Mas há muitos adventistas que poderão não o ser, se não tiverem a ponte para poder atravessar este abismo. E Cristo realmente é a ponte. Quer dizer então que esses sacrifícios serviam para restaurar esse abismo, para construir essa ponte. Porque aqui diz, no livro de Hebreus, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Faltou ali o pecados. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Nós podemos agora falar um pouco acerca deste sistema sacrificial. Em primeiro lugar, ele destinava-se a apontar para a morte de Jesus em favor de toda a humanidade. E o povo sabia isso. O povo hebreu
apesar de depois eles atenderem mais à forma do que ao significado daquilo, mas eles conheciam muito bem que aquele sacrifício dos cordeiros representava, apontava justamente para a morte de Jesus Cristo em favor da humanidade. Em segundo lugar, pretendia mostrar que Deus tinha um plano através do qual os pecadores podiam ser perdoados, purificados e aceitos pelo Senhor mediante a sua graça. Quer dizer que cada pecador que ia ali apresentar um cordeiro para ser sacrificado, esse pecador sabia que através de todo o ritual que ele ia fazer ali, ele podia ter o perdão do pecado, ele podia ser purificado e aceito pelo Senhor Jesus para poder então estar na presença de Deus. Em terceiro lugar, servia para mostrar que o custo do pecado era a vida de uma vítima inocente. É verdade, aquele cordeiro não tinha feito nada para merecer a morte. Era inocente. Quem era culpado era o pecador. Era a pessoa que trazia o cordeiro. Mas a verdade é que ele agora podia substituir a sua falta e procurava ainda mostrar a futilidade das nossas obras pessoais para nos salvarmos. Nós, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, não temos nenhuma dúvida de que nós não somos salvos pelas nossas obras. Na teoria. Na prática. Se vocês analisarem bem as vossas vidas, assim como se eu analisar bem a minha vida, nós vamos chegar à conclusão que às vezes queremos que sejam as nossas obras a darem-nos a salvação. E sabem o que é que acontece com isto? Às vezes, na nossa igreja, existem grandes extremismos por causa disto. E os extremismos mostram justamente que nós queremos a salvação porque estamos a fazer bem isto, porque estamos a fazer bem aquilo, porque estamos a fazer bem aquilo outro. Aqui há algum tempo atrás, ouvi um bom especialista sobre o espírito de profecia, que o pastor Kerlan conhece muito bem, de certeza, Renato Stencil. Sim, ele veio a Portugal e veio falar-nos a nós como pastores sobre o espírito de profecia. E ele apresentou-nos a coisa de uma maneira tão extraordinária que nós ficamos realmente encantados com aquilo que ele apresentou. Mas ele, numa das coisas que falava de Ellen White, mostrava que Ellen White era das pessoas mais equilibradas que ele já tinha visto e ouvido e lido em toda a sua vida. Mas ele a determinado momento dizia, às vezes nós lutamos, que somos vegetarianos, e eu sou, graças ao Senhor, eu sou vegetariano, e ele também o era. E ele dizia, somos vegetarianos e andamos a criticar todos, tudo e todos, mas somos vegetarianos, dizia ele. Isto mostra que realmente às vezes queremos comprar a nossa salvação com as nossas obras. Fazemos tudo direitinho, quando nem temos noção de que não estamos a fazer direitinho. Sim, é verdade. Meus queridos irmãos, mas tenho aqui uma outra pergunta. Não era muito cruel matar animais inocentes? Claro que era. Hoje na nossa sociedade já não se tolerava isso, pois não? Na nossa sociedade hoje não se tolerava isso. Mas a verdade é que Deus tinha uma lição para mostrar. Queria mostrar Deus que o pecado é de tal maneira ofensivo aos olhos de Deus que, para salvar o homem, o próprio Filho de Deus não foi poupado. Ah, quanto gostaria Deus de ter poupado a morte de Cristo. Mas por amor a nós, o próprio Filho de Deus não foi poupado. E Deus queria mostrar isso
através daqueles sacrifícios que eram feitos ali. Eu não vos vou falar de todos os sacrifícios, havia muitos sacrifícios, eu não teria tempo para vos falar, com certeza, se vos falasse de todos os sacrifícios, eu iria ter que gastar 2 ou 3, pelo menos 3 noites, iria ter que falar nisso, mas eu vou falar só, e de uma maneira breve, de 2 tipos de sacrifícios. Em primeiro lugar, o sacrifício contínuo, ou o sacrifício diário. Por que se chamava sacrifício contínuo? Porque todos os dias, de manhã e à tarde, era feito um sacrifício por todo o povo de Israel, pela nação inteira de Israel. Era um sacrifício que tinha alguns significados. E depois vou-vos falar dos sacrifícios individuais. Mas este sacrifício contínuo, ele simbolizava, em primeiro lugar, a consagração diária da nação a Deus. Ele era feito de manhã e era feito à tarde, continuamente, incluindo o próprio sábado, que este sacrifício era feito. E ele mostrava a consagração da nação a Deus, porque aonde quer que o povo estivesse, fosse no trabalho, fosse nos negócios, fosse aonde fosse, naquela hora eles paravam, viravam-se para Jerusalém e adoravam a Deus, agradecendo, porque um dia o Messias iria vir para dar a sua vida em resgate dos seus pecados. Em segundo lugar, servia para mostrar a dependência que a nação tinha do sangue de Cristo. Eu não presto, eu sou pecador. Eu arrependo-me do meu pecado agora, mas logo a seguir já estou a cometer o mesmo pecado, talvez, ou um outro pecado qualquer, mas muitas vezes o mesmo pecado. Então, eu não tenho capacidade nenhuma para me apresentar puro diante de Deus. Dependo do sangue desse Cordeiro, dependo do sangue do Messias. Depois, e para mim talvez a mais importante, mostrava que a graça redentora de Cristo estava continuamente disponível para redimir o pecador arrependido. A graça de Cristo, meus irmãos, está continuamente disponível. Continuamente disponível. Foi por isso que depois de ter dito aquilo tudo à minha filha, quando eu vou ter com o Senhor e me ajoelho diante dele e confesso o meu pecado, o Senhor me perdoou e levou-me a ter aquela atitude que eu tive. E que excelente encontro foi com a minha filha. Se eu não tivesse feito isso, possivelmente, de certeza absoluta, eu não iria ter com ela, antes pelo contrário, com certeza durante todo o dia ia mostrar a minha posição de dureza. Quando não é isso que o Senhor faz comigo. O Senhor perdoa-me e o Senhor continua a amar-me. Sim, o sacrifício contínuo está continuamente disponível para redimir o pecador arrependido. Depois havia os sacrifícios individuais. Teria muita coisa a falar aqui sobre este sacrifício contínuo, mas a nossa hora não perdoa e o relógio ali já me vai dizendo que eu devia já pensar em calar-me. Meus queridos irmãos, mas já vamos ter que avançar um bocadinho mais, está bem? Sacrifícios individuais são aqueles pecados que mancham o caráter, em que eu tenho absoluta consciência de que errei, de que fiz mal, no caso da minha filha. Absoluta consciência de que eu procedi de uma forma errada. No sacrifício contínuo estão incluídos todos aqueles pecados dos quais eu não tenho consciência, porque acontece muito na nossa vida. O salmista Davi mesmo, ele dizia a Deus: Senhor, quem pode entender os seus próprios erros? Mostra-me tu aqueles que me são ocultos, Senhor. E eu tenho muitos que eu nem sei que pequei. Por favor, Senhor, mostra-me isso para eu ir ter contigo e para me arrepender desses pecados. Mas aqui não. Quando eu tinha consciência de que realmente tinha errado, então
eu apresentava o Cordeiro. Eu sentia o arrependimento que Deus me dava. Deus iluminava a minha mente para me mostrar que eu não tinha procedido bem. Então isso é o arrependimento, e o arrependimento leva-me à confissão. Por favor, ouçam bem aquilo que vem a seguir. A confissão é a maior bênção que o ser humano pode ter nesta terra. Acreditem nisso. Deixem-me partilhar convosco este pequeno vídeo. O pecador trazia o cordeiro, ele entrava naquele santuário e ele entregava o cordeiro ao sacerdote. O sacerdote ia examinar o cordeiro para ver se ele tinha algum defeito, porque uma vez que aquele cordeiro representava Cristo, não podia ter defeito nenhum, e a partir desse momento o sacerdote ausentava-se, o pecador colocava as suas mãos sobre o cordeiro e ele confessava o pecado, ou os pecados que o levaram a vir ali ter com o Senhor para sacrificar aquele cordeiro. A confissão. Sabem, nós também confessamos. Sim. Mas sabem como é que é a nossa confissão a maior parte das vezes? Ó Senhor, e digo que é sincero. Acreditem que não estou a ridicularizar, mas estou a mostrar a realidade para nós sentirmos isso. Querido Deus, nós te queremos pedir perdão por todos os nossos pecados. Se Cristo pudesse falar connosco naquela altura, sabem o que é que ele ia dizer, não sabem? Quais pecados é que tu queres que eu te perdoo? Oh Senhor, tu sabes melhor do que eu, Senhor. Eles são tantos, Senhor. Mas o Senhor ia continuar a dizer: quais pecados é que tu queres que eu te perdoo? Ouçam ou leiam o que vem aqui. A confissão verdadeira tem sempre caráter específico e faz distinção de pecados. Toda a confissão, porém, deve ser definida e sem rodeios, reconhecendo justamente os pecados dos quais sois culpados. Se eu menti, eu vou dizer a Deus que eu menti. Tenho vergonha, Senhor. Sou um cristão há tanto tempo, Senhor, e ainda estou a cair neste terrível erro da mentira. Se eu critiquei alguém, eu vou dizer: Senhor, é uma tristeza eu como cristão estar a apontar os erros dos outros quando eu tenho tantos também na minha vida. Mas a verdade, Senhor, é que eu critiquei aquele irmão, eu critiquei aquela irmã, Senhor. Eu critiquei o meu chefe, critiquei... Oh, Senhor, por favor, até quando é que eu vou fazer isto? Meus irmãos, até se eu alimentei pensamentos indignos, eu tenho que ir ter com o Senhor e confessar esses pensamentos. Quero-vos apresentar aqui uma citação que me tem ajudado muito na minha vida. Se não confessamos os nossos pecados com verdadeira humilhação de alma e contrição de espírito, aborrecendo a nossa iniquidade, sabem o que é que acontece? Diz ali: nunca procuramos verdadeiramente o perdão dos pecados. Se eu chego ao pé de Deus e digo apenas: perdoa-me os meus muitos pecados, eu estou convencido que pedi perdão a Deus, mas não pedi nada. Diz aqui claramente: nunca procuramos verdadeiramente o perdão dos pecados. E sabem qual é a consequência? Diz: e se nunca buscamos a paz de Deus, nunca a encontramos. Quer dizer que se eu não peço o perdão dos meus pecados, eu vou continuar a viver com o sentimento de culpa na minha vida. Vou continuar a viver e depois a minha vida anda inquieta, eu ando triste, ando acabrunhado, eu falo até mal com as outras pessoas e não sei o que é que se passa na minha vida e com certeza começo a pensar: eu não estou bem de saúde, eu não estou... Não, meus irmãos, a maior parte das vezes é porque nós não abrimos o coração com o Senhor. A maior parte das vezes. Sim. Quando eu
digo uma palavra mal à Laura, acreditem que eu tenho que ir ter com o Senhor e tenho que ir pedir perdão. E depois tenho que pedir perdão à Laura. Ela não está autorizada a dizer quais são as coisas todas que eu faço. Mas, meus irmãos, isto é a pura realidade. Depois, então, disto, vinha a transferência dos pecados. Eu quero muito que entendam aquilo que eu vou dizer aqui. Jason, vou-te pedir um favor. Não te importas de sentar aqui só por um momento? É que eu quero demonstrar aquilo que eu vou fazer. Não leves a mal aquilo que eu vou dizer agora. Vamos supor que o Jason é o cordeiro que está para ser crucificado. Acreditem numa coisa. Quando eu hoje vou em oração ter com Deus, quando o homem o pecador punha a sua mão na cabeça, simbolicamente, ele confessava o seu pecado e simbolicamente os seus pecados eram transferidos dele para o cordeiro. O que é que isto significava? Que o cordeiro agora ficou culpado e eu fiquei inocente, porque os meus pecados foram transferidos para ele. Então o cordeiro tinha que morrer. Quando eu hoje, nas minhas orações, no meu dia a dia, confesso os meus pecados, sabem o que é que eu estou a fazer? A transferir os meus pecados para Cristo. Eu fico livre. Foi por isso que Cristo morreu. Morreu pelos meus pecados e pelos vossos. Mas sabem o que é que isto quer dizer? É que se eu não confessar o meu pecado, eu não estou a transferi-lo para Cristo. Logo, quem é que fica com o pecado? Sou eu mesmo. Então eu não tenho direito à salvação. Eu é que vou morrer. Porque eu não transferi o meu pecado para Cristo. Obrigado, Jason. Já viram, meus queridos irmãos, a importância da confissão? Mas a tal confissão sem rodeios. A tal confissão sem rodeios. Eu tenho que ir ter com Deus diariamente. E diariamente mostrar a minha miséria e confessar o meu pecado, transferir. Que alegria que o Senhor nos dá. Podermos transferir os nossos pecados para Cristo. Mas se eu não os confessar, eu não os transferi. Então eles permanecem comigo. E isso não me traz a paz de maneira alguma. E depois então havia o sacrifício do cordeiro. Assim, a primeira mensagem que eu encontro na minha caminhada para a presença de Deus é: eu quero perdoar todos os teus pecados. Quero ser o teu substituto. Sabem porquê? Porque Jesus Cristo quer levar-me à presença do Pai, mas quer que eu vá sem pecados. Para que ali na presença do Pai eu esteja totalmente tranquilo. Sabem, meus queridos irmãos, eu vou falar disto na quarta-feira, possivelmente, mas a primeira coisa na minha oração é eu confessar os meus pecados para poder estar na presença do Pai. Sabem porquê? Porque aqui diz: é impossível chegarmos à presença de Deus sem passarmos por esta etapa, sem passarmos pela etapa da confissão e da aceitação de Jesus Cristo como o nosso substituto. É impossível eu chegar à presença de Deus. Reparem, vejam com muita atenção esta próxima citação. Diz assim: os que não humilharam ainda a alma perante Deus, reconhecendo a sua culpa, vejam bem, eu vou ler outra vez. Os que não humilharam ainda a alma perante Deus, reconhecendo a sua culpa, e agora vejam o que está a seguir.
não cumpriram ainda a primeira condição para serem aceitos. Já viram o quão sublime é isto? Eu estou a pensar que eu estou a orar e estou na presença de Deus e até posso estar com palavras muito lindas, mas eu não estou na presença de Deus porque ainda não cumpri a primeira condição para ser aceito. E a primeira condição é eu reconhecer a minha culpa e aceitar a justiça de Cristo no meu lugar. Oh, meus queridos irmãos, o Senhor Jesus hoje quis vir aqui falar conosco para nos dizer a todos nós: não tenham medo de vir ter comigo. Eu já conheço tudo da vossa vida. Eu sei os vossos problemas, eu sei os vossos erros. Eu vejo isso tudo. Por isso vocês não me vêm dizer nada de novo. Aquilo que vocês vêm é fazer a transferência dos pecados para mim. Eu já morri por vocês. Que alegria ter um Salvador como este. Eu ainda não cumpri a primeira condição. Só é possível entrarmos na sala do trono de Deus se estivermos sem pecado. E qual é a única maneira de eu estar sem pecado? É confessando. Meus queridos irmãos, se vocês não compreenderem mais nada, se esquecerem tudo, por favor, se ainda não estão a fazer isto desta maneira, comecem hoje e não desistam, porque o Senhor Jesus nos ama muito e não está aqui para nos condenar porque nós fizemos isto, porque nós fizemos aquilo. Ele está aqui porque conhece a nossa condição e nos quer perdoar, porque Ele é o primeiro a querer salvar-nos a nós. Aqui uma pergunta: temos nós tentado entrar na presença de Deus negligenciando esta primeira etapa? Sim, tenho eu tentado rejeitar, não confessando os meus pecados e tentando entrar na presença de Deus pelos outros lados? Aquilo que Deus me convida a fazer hoje é: toma muita atenção, não faças isso, segue o caminho que eu te mostrei para poder chegar à minha presença. Eu estou ansioso por te receber. Cristo é o único caminho que te pode trazer aqui à minha presença, diz Deus. Sim, meus queridos irmãos, eu vou passar, não vou falar nisto porque já vamos adiantados. Vou terminar com esta citação: se vos entregardes a Ele e o aceitardes como vosso Salvador, aquilo que está aqui a dizer é: se eu me entregar a Cristo, se eu, como diz o Novo Testamento, se me esborrachar contra a rocha que é Cristo. O que é isto? É eu não ter medo de ter com Cristo e confessar os meus pecados todos. Abrir o coração com Deus. O Senhor já sabe. É eu dizer: Senhor, não tenho sido aquilo que tu esperavas que eu fosse. Mas eu não vou desistir, Senhor. Eu não vou desistir porque tu me amas e tu perdoas o meu pecado. E é eu aceitar o perdão de Deus, aceitar a Cristo como meu Salvador. Reparem, vou ler outra... deixem-me só dizer-vos isto. O que é que o Senhor me quer dizer com isto? Reparem naquilo que diz o profeta Jeremias, no capítulo 3, no versículo 13, diz: somente reconhece a tua iniquidade. Eu só te peço uma coisa, diz Deus: reconhece a tua iniquidade. Reconhece que contra o Senhor teu Deus transgredistes e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Só te peço isso, reconhece. Se eu fosse ler o texto a seguir, diz: e se tu fizeres isso, vamos manter esta relação de noivado. Eu vou continuar a ser o teu noivo. Eu não te estou a pedir nada que tu não possas fazer. Só te estou a pedir é que tu reconheças o teu erro. Reconheças que tens transgredido contra mim. Faz isso e viverás. Cristo diz que veio trazer-nos vida abundante. Cristo quer que eu seja um cristão feliz. Muito feliz. Porque eu tenho um Salvador. Vou ler outra vez a citação, começar a ler. Se vos entregardes a Ele e o aceitardes como vosso Salvador, agora reparem,
por mais pecaminosa que tenha sido a vossa vida, por sua causa sereis considerados justos. Amém. Louvado seja Deus. Mas ainda tem mais. Diz aqui a serva do Senhor, o caráter de Cristo é substituído ao vosso caráter e sereis aceitos diante de Deus exatamente como se nunca tivesseis pecado. Aleluia. Oh, meus irmãos, já viram o que é isto? Era aquilo que eu estava a demonstrar há bocado com a ilustração com o Jason. Quando eu confesso o meu pecado é transferido para Cristo e sabem o que é me atribuído a mim? O caráter de Cristo. E nesse momento, diante de Deus, eu sou visto como se nunca tivesse pecado. Duvidam disto? Querem ver o que é que Deus diz de Davi? Quando fala a Reboão, tu não fostes como o meu servo Davi, que nunca se desviou dos meus caminhos, fez sempre o que era reto. É justo dizer isto de Davi? Não é aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus é. Sabem porquê? Porque Davi se humilhava e Davi confessava, Davi reconhecia os seus erros. Oh, meus irmãos, Cristo está aqui esta noite, eu não tenho dúvidas disso. Através do poder do Espírito Santo, Ele quer nos dizer a nós, eu amo-vos tanto, tanto. Eu só quero que vocês confessem que é para fazerem a transferência dos pecados para mim. Eu já morri por vocês. Eu quero que vocês sejam felizes, que vivam sem sentimentos de culpa. Terminamos com a nossa oração de hoje. Querido Deus, muito obrigado porque Jesus se ofereceu para dar a sua vida por mim. Obrigado porque consentistes na sua vinda e na sua morte. Por favor, Senhor, abra a minha mente e o meu coração. Ajuda-me a ver as minhas deficiências perante a Tua santidade, a minha pequenez perante a Tua grandiosidade, para que assim reconheça a minha total dependência de Ti. Sim, Pai, ensina-me a confessar os meus pecados sem receio de abrir o meu coração contigo. Obrigado porque Jesus assumiu a pena que me estava destinada, oferecendo-se para morrer em meu lugar. Ajuda-me a acreditar, a aceitar e a viver a alegria desta realidade. Hoje quero assumir o compromisso leal e sincero contigo para buscar o teu poder, para operares a minha transformação. Querem ensinar esta oração? Eu quero. Obrigado porque pelos méritos de Jesus podemos estar aqui contigo. Podemos desfrutar do estudo da Tua Palavra e destas extraordinárias lições que Tu nos queres transmitir e que nos mostram o Teu grande amor. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu grande perdão, pelo Teu enorme perdão. Muito obrigado, Senhor, porque Tu me convidas a vir ter contigo e fazer da confissão uma bênção para a transferência dos meus pecados para o Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque se não fosse isso, eu jamais teria acesso à Tua presença. Querido Pai, obrigado porque Tu esta noite trouxestes estes Teus filhos aqui para lhes dizer que Tu os amas muito e que Tu lhes queres perdoar todas as suas ofensas, por mais graves que elas tenham sido. Por favor, meu Deus, ajuda-nos hoje mesmo ainda, enquanto vamos para nossas casas, antes de adormecermos, refletirmos em todo este Teu grande amor e no nosso coração Te louvarmos de uma forma tremenda, Senhor, para que assim possamos ter essa vida abundante que Tu queres que cada um de nós a tenha. Abençoa cada pessoa
individualmente, que está aqui esta noite, e dá-lhe a tua paz e a tua compreensão. Te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.